Pois é, galera, vamos falar da tal da PEC da blindagem. Eu vou falar o que eu acho, tá? Vou ser muito claro. Não tem um aspecto econômico aqui e por isso eu te convido para uma reflexão. E antes de falar o que eu acho, eu quero falar sobre uma história interessante que é a reunião de condomínio do meu prédio. Você já participou de alguma reunião de condomínio? Eu já participei. Eu já tive, né, o prazer de estar numa reunião de condomínio muito engraçada, que era a troca do síndico, tá? E nessa reunião, a briga principal era que ninguém queria ser o síndico. Porrada comendo, não, mas como assim? Mas você não paga condomínio? Não, eu não quero ser síndico, eu já fui. E o outro, é sua vez, eu já fui uma vez também. E o outro, não, eu não posso, eu trabalho. Ninguém queria ser síndico do prédio. Ninguém. Um aceitava ir para o conselho, o outro até topou ser subsíndico, né? Aí consideraram, inclusive, contratar um síndico profissional, que era caro. A porrada estava comendo justamente porque ninguém queria ser síndico. Agora, imagina se esse síndico que passa o dia inteiro, e você sabe muito bem disso, escutando reclamação de condomínio, né? Não, porque estourou o cano, tem que lavar a caixa d'água e que não sei o quê. E aí o pessoal, o condomínio reclama que tá uma sujeira, liga para lá porque o outro tá com som alto. Não é uma vida fácil, tá? Quem já foi síndico de prédio, graças a Deus eu nunca fui, sabe exatamente do que eu tô falando. E para quê? Para você não pagar condomínio? Tem prédio que às vezes você tem só um descontinho no condomínio, ou porque você tem uma puta boa vontade de que o seu condomínio seja um lugar melhor para se viver. Complicado. Ninguém quer ser síndico. É uma puta furada. Mas olha só que interessante. Vamos imaginar a situação em que o síndico do seu prédio, por exemplo, ele pudesse escolher o próprio salário. Óbvio, ele não ia escolher sozinho. Ele ia ter, né, uma reunião democrática com o subsíndico e com os conselheiros, e eles iam definir qual o salário deles. Iam definir, inclusive, se eles iam ter auxílio médico, iam definir quantos dias de férias por ano eles iam ter do condomínio, que é muito desgastante. Eles iam poder contratar um monte de gente para o condomínio também. Eles iam escolher, não iam dar muita satisfação para o resto do condomínio. Eles poderiam começar a definir, né, quanto você paga, não só de condomínio, mas também assim, o carro que você para na garagem. Não, peraí, eu já pago aqui o estacionamento. Não, se o seu carro fosse mais caro, você ia pagar mais. Se você comprasse uma roupa nova, como assim? Está transitando aqui no condomínio com roupa mais cara? Eu vou cobrar uma sobretaxa do condomínio para isso. Vai usar a piscina? Não, não tem como. Ou melhor, a segurança do condomínio? Como assim? Está contratando de uma empresa terceira? Não, vamos fazer uma empresa aqui no condomínio que essa empresa vai cuidar da segurança. Segurança é estratégico, sabe como é. E aí o síndico poderia indicar o dono da empresa, poderia escolher os cargos do segurança. O subsíndico ali também ia ter alguns benefícios, óbvio, né? Ia ter aquela reuniãozinha maravilhosa na Organização Mundial dos Síndicos, que acontece, né, você sabe, em Nova York. E aí, a primeira-dama, quer dizer, a esposa do síndico pode, obviamente, ir antes, né? Uma semana antes, para ficar passeando em Nova York. Óbvio que o condomínio vai pagar, é normal, né? Até afinal de contas, o próprio síndico teria depois que ir lá na reunião, junto com os subsíndicos, os conselheiros do condomínio. Não é isso? Todo mundo de primeira classe, óbvio, porque, pô, sabe como é. Cara, é síndico do seu prédio, não vai ficar andando de classe econômica. E aí ele começaria a decidir sobre que roupa você pode usar no condomínio, quem você pode receber na sua casa. E dependendo de quem você for receber, ele ia dizer sim ou não, ou te cobrar uma tarifa adicional. E aí, quando as pessoas começassem a falar que o condomínio tá caro, aí ele ia dizer que de repente ia te expulsar do condomínio, ou ia tomar o seu carro, né? Que ele ia, na verdade, para eu ficar tranquilo, porque o cara da cobertura vai pagar mais. Ele vai pagar mais do que você. Eu aumentei o seu condomínio, mas do cara da cobertura aumentou mais. Ah, o cara da cobertura é milionário, aumentou mais. E aí você ia pagar feliz da vida um condomínio. Até que um dia você ia olhar, que prédio é esse? Estão roubando os apartamentos. A piscina lá, a criança já se afogou, não tinha equipamento de ressuscitação, né? O próprio guarda-vida já não recebe o salário, é uma porcaria. O elevador tá sempre quebrado, você tem que ficar usando a escada. E o condomínio tá alto pra caramba. Mas nunca se esqueça, porque o síndico, o subsíndico, né, os conselheiros, as esposas, os caras que trabalham nas empresas que o próprio síndico desenvolveu ali para cuidar do condomínio, porque é óbvio, segurança estratégico, limpeza estratégico.
ainda que seja um serviço de merda, você vai considerar estratégico e, portanto, né, você não vai dar isso para uma empresa privada, né? Porque o síndico, obviamente, ele pensa no seu bem-estar. Será que essa reunião que eu participei ia ter briga para você não ser o síndico? Ou você acha que todo mundo ia estar brigando para ser o síndico? Isso não é sobre reunião de condomínio. Isso é sobre o fato de que cada vez mais políticos se empoderam. O salário de muitos políticos aí é menor do que gerente aqui em São Paulo. Diretores aqui em São Paulo de empresas multinacionais ganham certamente mais do que a maior parte dos políticos que você vê por aí. Por que será que todo mundo quer ser político no Brasil? Por que será que todo mundo quer ser juiz? Por que será que todo mundo quer ser procurador? Todo mundo quer trabalhar em estatais? Por que será, hein? Percebe uma coisa, essa PEC, seja você de direita, seja você de esquerda, ela empodera ainda mais os políticos. O Brasil tem políticos extremamente empoderados. E eu não tenho dúvida da boa-fé, por exemplo, do Nicolas Ferreira, que está lá, não, é isso aí para proteger a galera da direita e tal. Eu não tenho dúvida dele, deve ter boa-fé nesse sentido. Ele realmente acha que aquilo ali vai proteger a direita. E a resposta é, vai proteger a direita. Mas também vai proteger a esquerda. Esse final de semana eu fui obrigado a escutar, por exemplo, o José Dirceu dizer que essa PEC é um absurdo porque vai causar impunidade no país. E que ele era contra a anistia. Vale lembrar que a Dilma assinou um induto do José Dirceu que tirou ele da cadeia. Será que ele é contra indulto também? Tá vendo? Ó, porque a galera da esquerda... o Bolsonaro assinou um induto pro Daniel Silveira. Se você acha que essa PEC vai proteger o político que tem boa intenção, você pode ser de esquerda e falar, não, a Tabata Amaral ela é uma pessoa maravilhosa, eu discordo frontalmente de quase tudo que a Tabata Amaral faz. Nunca discordei, de repente, da vontade dela, do interesse dela em fazer um país melhor, apesar de eu acreditar e ter convicção que as decisões dela são horrorosas. Mas ela pode ter boa intenção. E ela pode, de repente, estar lá na Paulista, lá em Copacabana, lutando contra a PEC da anistia, mas ela vai receber essa PEC também. Todos os políticos vão receber essa PEC. Vai proteger a direita e também a esquerda. Quem aqui, eu sei que o meu público é mais da direita, né? Eu sou libertário, não sou de direita nem de esquerda, mas eu sei que meu público é muito de direita. Eu tenho convicção que muita gente que está me assistindo aqui já deve ter brigado por causa do Aécio Neves, lá em 2000 e pouco. Você lembra disso? Não sei o que, era Aécio e Dilma porrada comendo, não sei o que, famoso lá Teatro das Tesouras e tudo mais, né? Tava o Alckmin na eleição falando, o Lula quer voltar, a cena do crime. Você lembra disso? Lula! Lula! Quem é o nosso vice-presidente hoje, galera? Quem é o nosso vice-presidente hoje? E políticos que antes combatiam Bolsonaro, depois estavam com Bolsonaro. Qual de vocês aí pediu voto para Alexandre Frota, né? Para toda aquela galera ali, sei lá, que uma hora votou no Bolsonaro, depois traiu. Vocês insistem em empoderar político. Empoderar político. Dar mais poder para político. Não é para qualquer político. Eu sei disso. Eu sei que você que está me assistindo está falando, não, Viegas, eu estou falando do político. É esse político aí que você está falando. Exatamente esse. Sabe esse político que você gosta? Então, sabe esse político, exatamente esse político que você gosta? Eu sei que ele é um cara legal. Mas tantos políticos já foram caras legais que em algum momento deixou de ser legal. Se você quer saber se eu sou a favor de uma PEC que blinda algum político, eu sou contra. Eu sou a favor da PEC da exposição de político. Tira poder de político. Se o político não pudesse levar a esposa para Nova York uma semana antes, ou ficar em um hotel 5 estrelas zigue-zagueando por aí, ou se ele não tivesse um bando de benefícios, se ele não fosse capaz de decidir tanta coisa sobre você, se ele não pudesse escolher o presidente da estatal, se ele não pudesse colocar as pessoas que ele conhece de cargo de confiança e essas pessoas fossem escolhidas efetivamente pela sua competência, se você não pudesse reduzir a quantidade de dinheiro que transita na mão de político, se você diminuísse o Estado, será que tanta gente ia brigar
para ser político? Será que tanta gente ia estar disputando eleição na voracidade que a gente vê, trocando de lado? Uma hora está no lado, outra hora está no outro. Será? Será que essas pessoas estariam tão imbuídas de quererem resolver a sua vida se elas não tivessem tanto poder? Só que, infelizmente, na melhor das boas vontades, você tem convicção que você que está me assistindo, você tem uma puta boa vontade. Puta boa vontade. Você tem convicção que você está fazendo o que é melhor para esse país. Eu não duvido de você, eu não duvido de muitos políticos. Mas, de alguma maneira, a gente está empoderando essa classe. A gente está empoderando políticos. Você quer que esse político possa ser protegido do STF e ir para cima dele, porque o STF é injusto? Então, por que cargas d'água a gente não faz alguma PEC que tira tanto poder do STF? Que tira mais poder de político? Será que se eles tivessem menos poder, eles teriam tanta vontade de controlar a sua vida? Será?